Bom dia, pessoal. Tudo bom? Hoje nós vamos ver o resto da apostila da frente 1. A frente 1, módulo 16, trata do movimento de restauração e movimentos nativistas. A restauração foi com o fim da União Ibérica, Portugal voltando a gerenciar o seu país, o rei de Portugal voltando a gerenciar o seu país, e também voltando a coordenar o Brasil com a expulsão dos holandeses aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro. Nós temos aí um choque de interesses, porque Portugal vai enrijecer o pacto colonial. Portugal precisa reequilibrar suas finanças depois da época da União Ibérica e necessita então, através dos impostos recolhidos aqui no Brasil colônia, estabilizar sua economia. Então nós temos um fiscalismo muito grande português, e isso vai gerar uma série de revoltas aqui no Brasil. São conflitos regionais. Esses conflitos são entre a aristocracia rural e a metrópole. Cada um desejava uma coisa, cada um tinha um interesse, um ponto de vista diferente, tá? O próprio movimento da insurreição pernambucana, que ajudou a expulsar os holandeses do Nordeste brasileiro, foi uma revolta nativista. Uma revolta nativista é um sentimento de defesa de interesses locais ou de interesses regionais, interesses particulares aí. E a insurreição pernambucana queria o quê? A expulsão dos holandeses, e a volta do governo português gerenciando o Brasil, que é uma revolta nativista. Mas nós temos outras revoltas nativistas que vai chocar os interesses locais com os interesses da metrópole. Como, por exemplo, nós temos na página 75, eu vou citar só algumas as mais importantes, a revolta de Beckman. A revolta de Beckman aconteceu no Maranhão em 1684. Beckman era o sobrenome de uma família no Maranhão, tá? E o Maranhão não era uma região rica, o Maranhão era produtor de algodão, e os colonos locais passavam por certas dificuldades. Quando Portugal resolveu abrir a Companhia de Comércio do Maranhão, uma companhia de importação e exportação, e gerenciada por portugueses, e essa companhia trazia produtos europeus para serem revendidos no Maranhão, compravam também a mão de obra escrava da África, revendiam para o Maranhão, e era muito caro. E comprava dos colonos, da aristocracia rural, o algodão e as drogas do sertão, que são especiarias, por um preço muito barato. Então, havia uma discordância aí dos interesses. A mão de obra escrava negra era muito cara. Então, os colonos resolveram escravizar os indígenas. Aí entraram em choque um segundo elemento, que são os jesuítas, que não desejavam e não queriam a escravidão do indígena. Então, esses fazendeiros, liderados por dois irmãos chamados irmãos Beckman, começaram a entrar em conflito com os indígenas, e entrar também em conflito com a Companhia de Comércio do Maranhão, pedindo seu fechamento. Tá? Então nós temos aqui esses dois fatores, os jesuítas e a Companhia do Maranhão, atrapalhando os interesses dos colonos, dos proprietários de terras do Maranhão. Houve conflito, os irmãos Beckman foram aprisionados e levados para julgamento em Portugal. Os jesuítas foram expulsos, foi a medida que Portugal tomou, e houve uma reestrutura da Companhia de Comércio do Maranhão. Então aí nós vemos que houve uma pressão muito grande para se ajustar a Companhia do Maranhão, e a relação com os indígenas. Então essa foi a revolta de Beckman no Maranhão. A segunda revolta que eu vou destacar para vocês é a Guerra dos Emboabas, que aconteceu aqui em Minas Gerais, tá? 1708 a 1709, e havia uma rivalidade. Os paulistas que vieram para Minas Gerais, que encontraram o ouro
né? Eles acabaram entrando em atrito com os emboabas, que eram os forasteiros, os portugueses vindo de Portugal. Emboabas significa em Tupi-Guarani pernas longas, aquelas botas, né, longas que os portugueses usavam. E eles, por ser portugueses, se achavam de direito só eles explorarem o ouro em Minas Gerais, entrando em atrito com o direito que também os paulistas, bandeirantes, achavam que era dele, porque eles tinham achado o ouro em Minas Gerais aí, né? Nós temos aí o órgão português protegendo os emboabas, houve conflito, né? Houve choques aí, atritos, mesmo pegando em armas, os emboabas lutando contra os paulistas, né? Diversos incidentes aí, e isso levou a coroa portuguesa a tomar a decisão que era prioritário a exploração pelos emboabas, né? Isso levou com que os bandeirantes paulistas saíssem de Minas Gerais, fossem expulsos de Minas Gerais e fossem para o interior do Brasil, Goiás, Mato Grosso, aonde eles encontraram então metais preciosos e pedras preciosas como as esmeraldas. Então foi um problema local. A terceira revolta, nós temos a revolta Filipe dos Santos, tá? Que aconteceu em 1720. Filipe dos Santos, isso foi em Vila Rica, hoje Ouro Preto, né? Era um minerador, né? E a coroa portuguesa tinha criado as casas de fundição, uma maneira de evitar o contrabando. Então todo o ouro encontrado deveria levar à casa de fundição para poder tirar o quinto, né? E isso daí dificultava a soneração. Então, Filipe dos Santos liderou um movimento em Vila Rica pedindo fechamentos da casa de fundição, tá? Ele foi preso, né? Ele foi condenado à morte com castigo exemplar. Ele foi amarrado a um cavalo e arrastado pelo centro de Vila Rica. Depois ele foi enforcado publicamente e esquartejado, né? Então foi um movimento de elite liderado por Filipe dos Santos, aonde a sentença final foi a morte de Filipe dos Santos e as casas de fundição continuaram abertas. Nós temos aí, né, a próxima revolta nativista, que é a Guerra dos Mascates, que aconteceu de 1710 a 1712, né, lá em Pernambuco, que foi uma rivalidade entre a cidade de Recife, que era portuária, muito pequenininha, né, e a cidade de Olinda, que até então era a capital de Pernambuco, e aonde moravam os senhores de engenho, a elite. Os mascates, que eram os comerciantes, moravam em Recife aí, né. Os portugueses, passando pela crise do açúcar, né, pegaram muito dinheiro emprestado com os mascates de Recife e se recusavam a pagar as suas dívidas. E os mascates, então, entraram em atrito, né, com os donos de engenho que moravam, que tinham suas casas, né, em Olinda. A coroa portuguesa interviu, né, obrigou os donos de engenho a pagarem suas dívidas aos mascates, aos comerciantes de Recife, né? Transferiu a capital de Pernambuco para Recife, elevou Recife de uma mera vila, né, a cidade capital de Pernambuco aí, tá? E aí a rivalidade chegou ao fim com a intervenção da coroa portuguesa. Então esse capítulo mostra muito bem isso. São interesses locais ou regionais particulares, né, contra o autofiscalismo da coroa portuguesa, ou contra interesses de proprietários de terras, ou contra diversos grupos sociais aqui no Brasil. Nenhum movimento nativista pediu a independência do Brasil. Esses movimentos nativistas, eles queriam que resolvesse o problema local ou regional, tá? Então nós temos aí o módulo 16 para a gente analisar, após a restauração portuguesa, esses movimentos de caráter local, de caráter nativista, tá?